Nos últimos anos, o financiamento para a casa própria tem sido uma verdadeira coqueluche no Brasil. A grande oferta tem ajudado a indústria da construção civil a crescer e tem gerado emprego. Mas diante de tantos imóveis construídos, a oferta para aluguel também tem crescido. Com isso fica a pergunta, vale mais a pena comprar ou alugar um imóvel? Fábio, o que o consumidor deve levar em conta na hora de fazer essa escolha? Bem, aparentemente, Maria, apesar dessa pergunta ser simples, ela é muito difícil de ser respondida. Por quê? Porque, veja só, isso depende de uma escolha que você deve fazer e que deve levar em conta custos, né? Custos e também ganhos. Porque, por exemplo, se você tem o sonho de realizar a casa própria, ou seja, adquiri-la, né? Você pode entrar no financiamento. E no financiamento você tem juros. E o quanto maior o prazo, maior os juros e também maior a quantidade de dívida que você vai assumir, ok? Então, por exemplo, se você assume uma dívida e as prestações são altas, tá certo? Então você pode pensar também da mesma forma, olha, eu posso pegar, por exemplo, morar de aluguel, pagar metade dessas prestações, né? E a outra metade eu posso aplicar. Então vamos supor, se essa aplicação render mais, no mesmo tempo que você teria o financiamento, né? Você pode, por exemplo, ter um capital, uma poupança e comprar uma casa. Então você pode estar ganhando dinheiro ao mesmo tempo. Ou seja, então é difícil, é preciso você ter um cálculo, saber mais ou menos qual é o valor do imóvel, saber principalmente os juros e os custos finais dessa dívida, né? As aplicações no mercado financeiro podem ser rentáveis, caso você possa utilizar o mesmo valor da prestação para morar de aluguel e aplicar outra parcela da prestação que você ia pagar no financiamento. Então depende muito de uma avaliação do mercado e do portfólio que você pode ter. E dos próprios objetivos da pessoa, né? Do Com casal, certeza. se é um casal recém-casado, também às vezes é mais interessante alugar, morar de aluguel por um tempo, até juntar uma graninha, Sim. né? Agora, veja só, isso depende. As pessoas são muito emotivas no momento de querer comprar uma casa própria, né? É importante, é interessante, porque é um patrimônio seu. Mas aqueles que correm mais riscos, né? Gostam de viver mais perigosamente, apostando, especulando e ganhando dinheiro, necessariamente esse sonho da casa própria, né, ele pode ser realizado depois, porque você pode muito bem utilizar, né, a inteligência, a racionalidade para ganhar dinheiro, por exemplo, com aquilo que você poderia adquirir através da casa própria, pagando o financiamento dela, entendeu? Então depende muito de como é que você pode analisar as condições de mercado, tanto para aplicações financeiras como as condições de financiamento. Você falou aí da questão da emotividade, né? Tem aquela coisa do apego, né? É meu lar, né? Então a pessoa tem que se sentir em casa, que aquele pedacinho dela tá pisando é dela, né? E muitas vezes isso representa, às vezes, perda de dinheiro, né? Porque imóvel, como a gente falou já no programa anterior, tem a questão da liquidez. Se você precisar do dinheiro rápido, você não vai conseguir, não é? Com certeza. Agora, veja só, isso é uma cultura brasileira. É uma cultura patrimonialista, você está muito vinculado ao patrimônio, às coisas materiais, no caso aí do imóvel. No caso americano, por exemplo, nos Estados Unidos, essa ideia de casa própria só realmente aprofundou-se mesmo na motivação das pessoas mais recentemente, né? Mas, por exemplo, o trabalhador americano, que mora, por exemplo, em Nova York, uma cidade que tem mais de 500 quilômetros de raio de metrópole, né? O fato de ser um mercado muito dinâmico, né, é difícil adquirir a casa própria porque ele está sempre mudando de emprego. Então, geralmente mora mais de aluguel do que, né, tem aquele sonho de ter a casa própria. Agora, no Brasil não. No Brasil a cultura realmente é mais patrimonialista. E aí, Fábio, obrigada mais uma vez pelas suas explicações aqui no nosso programa. Obrigado também, Maria. E o Da Sua Conta vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana com assuntos e discussões sobre economia. Até lá!